Olá, deusas! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanck e hoje o tema do nosso vídeo é um tema que vocês me pedem muito pra trazer aqui no canal, que são os meus pincéis favoritos. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês cada pincel que eu amo utilizar pra cada etapa da make. Bora lá? Antes de começar, deixa só eu te informar que todos os produtos que eu vou utilizar aqui nesse vídeo, tanto os produtos de make quanto os pincéis, vai estar tudo listado bonitinho aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, vou deixar do lado de cada pincel um link que vai te levar para comprar esse pincel, caso você queira, na Shopee, se eu encontrar, né, os pincéis que eu tô falando aqui pra vocês. Esse link, ele é comissionado, então vocês estarão ajudando o canal, beleza? E, gente, uma coisa que eu adoro são pincéis. Eu adoro testar pincel. Eu, inclusive, quando gosto de um pincel, eu gosto de ter vários do mesmo, porque às vezes eu fico nessa neura de, esse eu usei, tá sujo, eu tenho outro limpo. Só que pra mim isso não faz muito sentido, porque eu sempre lavo meus pincéis. Eu lavo meus pincéis todo dia. Antes de dormir, eu pego lá os pincéis que eu utilizei naquele dia e lavo. Então não tem muito sentido ficar comprando pincéis iguais, mas eu compro mesmo assim porque eu sou viciada em pincéis. Já adiantei aqui minha sobrancelha para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou fazer uma make completa com vocês, mostrando cada etapa, cada pincel. E já vou começar indicando o pincel para fazer as sobrancelhas. O meu favorito é esse daqui da Levangie. Eu, inclusive, tenho dois desse pincel, tá? Ele é um pincel duplo. Ele tem essa pontinha aqui desse lado chanfrado e ele é bem fininho, gente, por isso que eu adoro ele. Eu consigo desenhar bem a minha sobrancelha com ele. E do outro lado nós temos a escovinha, que eu também utilizo muito pra gente esfumar a sobrancelha e tirar as marcações. Os que eu tenho aqui, eles não têm a numeração aqui no cabo, porque de tanto eu usar acabou desaparecendo. Mas aqui na lista vai estar certinho com a numeração desse daqui. Se eu não me engano, eles são da linha Gama da Levangie. Eu já tô aqui com a minha pele hidratada, então vamos para a base. De base, gente, além da esponjinha, porque sim, eu ainda utilizo as esponjinhas, e as que eu mais amo é essa daqui da Mari Saad, sem sombra de dúvida. Já testei de todas essas marcas mais famosinhas, essa daqui é a minha favorita, ao lado dessa daqui, que é uma esponjinha da Shein, tá, gente? Eu gosto muito dela. Mas o mais legal é que essa daqui tem uma textura um pouco mais porosa, essa daqui é mais lisinha. Então a gente acaba tendo acabamentos diferentes, porém são as esponjas que eu mais amo, tanto para fazer a aplicação de corretivo quanto de base. Porém, eu tô utilizando muito o combo de aplicação da base com o pincel mais a esponjinha. Então eu começo aplicando com o pincel e dou acabamento com a esponjinha quando eu acho necessário, porque vai depender muito da base que eu tô utilizando. Ela vai pedir um acabamento com a esponjinha ou não. Do meu tempo, se às vezes eu tô sem tempo pra dar o polimento do pincel na base, porque quando a gente utiliza pincel de base, realmente a gente leva um tempinho a mais pra fazer o polimento da base na pele. Então por isso que muitas pessoas tendem a escolher a esponjinha. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal falando da diferença de acabamento da esponja, do pincel, benefícios e desvantagens, tá bom? Separei aqui então os pincéis que eu mais tenho usado pra fazer a aplicação de base. O primeiro é esse daqui da Macrylan. Ele é dessa linha do Cabo Branco, que agora eu não tô me lembrando qual que é o nome, mas ele é o P05. Ele é um pincel que a própria Macrylan recomenda pra aplicação de base. O que eu mais gosto nele é esse formato, ó. Estão vendo de lado como que ele é? Ele tem essa angulação que é perfeita pra gente alcançar todos os cantinhos da nossa pele. E apesar dele parecer assim, olhando um kabuki, ele é um pincel denso, tá? Mas ele não é tão denso quanto os kabukis convencionais. E eu gosto muito disso, porque eu não gosto muito do pincel kabuki em si, porque eu acho que eles são muito difíceis de a gente dar o acabamento certo na pele. E esse daqui, por ele não ser tão denso como um kabuki, ó, percebam que a seda é bem macia, eu consigo dar o acabamento com mais facilidade. Então eu tenho gostado muito desse pincel, tanto pra base quanto pra blush cremoso também, tá? Essa angulação dele é perfeita pra gente fazer a aplicação e esfumar blush cremoso. Outro pincel que eu tenho amado utilizar é esse daqui da Shiglam. Ele é um pincel que ele fala que é pra bases, base hidratante, né? Ele tem esse furinho aqui no meio, que você teoricamente coloca a base aqui e vai espalhando. Eu não coloco a base aqui, tá? Eu pego a base no dorso da minha mão, porém
Ele é muito macio, também tem essa leve angulação aqui chanfrada. Ele tem um pouco mais de cerdas que o da Macrylan, por exemplo. Ele é bem mais denso, porém, ele é muito macio, então é muito fácil de dar acabamento e polimento na pele com ele. Por último, esse daqui eu uso tanto pra base quanto pra corretivo. É o pincel MS2 da Mariana Saad by Oceane. Ele também tem aqui, ó, essa angulação. Eu vou mostrar aqui pra vocês lado a lado o da Mariana Saad e o da Macrylan. Percebam que o da Macrylan, ele é maior e mais denso, tá? Então esse daqui da Mari Saad eu acho até mais fácil de dar acabamento e polimento na pele com ele. Mas eu prefiro ele ainda mais pro corretivo do que pra base, por ele ser um pouquinho menor, você demora mais pra espalhar a base na pele. Bom, escolhi aqui a base da Francine Elk pra utilizar hoje com vocês. E eu gosto sempre de colocar a base no dorso da minha mão. Vou pegar aqui o pincel P05 da Macrylan pra gente utilizar então. E eu gosto de pressionar o produto pra dentro do pincel, ó. Dessa forma, a gente não aplica de forma desigual. E eu venho aplicando então a minha base com esse pincel. E olhem como que rapidinho ele já dá um acabamento, ó. Eu gosto muito desse pincel pra aplicar a base por causa disso. Ele deixa um acabamento bem natural na minha pele, sem eu precisar fazer tanto esforço. Leva mais tempo, tá, pra aplicar a base do que a esponjinha, por exemplo, mas eu ganho um pouco mais de cobertura com ele. Consigo aproveitar mais o produto do que com a esponjinha. E dos pincéis que eu mostrei pra vocês, eu acho que esse daqui, ele é o mais fácil de dar acabamento, é bem rápido. Gente, tem um pincel também que eu adoro pra aplicar a base. Eu esqueci de falar dele, porque ele é um pincel importado, então ele é um pincel mais caro. Esse aqui, inclusive, se eu não me engano, eu acho que é a Real Techniques, que é a marca desse pincel. Não vende ele separadamente, tá, gente? Se eu não me engano, se vocês souberem que vende, deixa aqui pra mim nos comentários. Esse daqui, ele é o pincel RT204. Eu gosto muito dele porque ele não é um pincel tão denso, ó. Então eu consigo um acabamento bem natural com ele, tá? Então fica aí a dica também pra quem quiser investir aí num pincel um pouco mais caro, mas que vai te dar um acabamento mais natural na pele. Pra aplicar o corretivo, eu escolhi hoje esse daqui da Fashion Mimi, que eu tô apaixonada nele. Eu vou aplicar aqui, ó, na região que eu tenho mais pigmentação na olheira. E vou espalhar então com o pincel MS2 da Mari Saad, que, como eu falei, ele é ótimo pra espalhar corretivo, gente. Sério, eu adoro. Hora do blush, e os pincéis que eu mais amo pra fazer a aplicação. Vou começar primeiro por blushes cremosos. Eu tenho esses dois pincéis aqui, que têm sido os meus favoritos pra fazer a aplicação de blush cremoso. Facilita muito a não abrir a base, deixa muito esfumadinho, muito fácil. O primeiro é esse daqui, que, gente, ele é muito fofo. Ele é um pincel pra aplicação de blush cremoso, tá? Se eu não me engano, ele é vendido assim, da Shiglam, tá? Ele tem essa patinha de gatinho aqui, a coisa mais fofa. E ele é um pincel muito macio, porém mais denso. Então eu consigo fazer uma boa aplicação de blush cremoso com ele. Eu sou viciada nesse pincel. Esse aqui eu recebi, mas eu já quero comprar mais um pra eu ter dois aqui, que, como eu falei, eu sou a louca dos pincéis. E um outro pincel que eu também gosto muito pra fazer a aplicação de blush cremoso é esse pincel aqui da Seven Colors. Ele tá imitando aqui, né, o cabinho da Real Techniques, mas ele é da Seven Colors. Esse daqui é o SC406. Ele é um pincel denso, ó, como vocês podem ver, porém também super macio. E por ele ser bem denso, eu consigo fazer uma boa aplicação de blush cremoso, concentrando o produto e esfumando ao mesmo tempo. Para blushes cremosos, eu gosto muito desse pincel aqui da Luisance. Ele não tem numeração, mas como eu falei, eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele é um pincel grande, tá, ó, bem fofão, bem macio. E eu gosto dele porque eu evito a chinelada no rosto, por ele ser mais fofo, ter bastante cerda, ó. Eu evito o acúmulo de produto, aquela concentração máxima de produto. Então eu gosto dele por causa disso. Ele, ó, realmente é um pincel bem grande, então ele pega exatamente aqui a minha área das bochechas para aplicação do blush. Mas se você tem um rosto menorzinho, eu já não aconselho tanto ele pra você, porque você não vai conseguir fazer uma aplicação tão precisa do blush, tá? Mas caso você tenha um rosto assim com as maçãs um pouquinho mais largas e você gosta desse efeito de aplicar o blush já esfumadinho, sem precisar se preocupar muito se vai ficar marcado e tudo mais, esse pincel aqui, ele é perfeito. Temos também o pincel A29 da Macrylan. Gente, só lembrando que todos os pincéis que eu mostrar aqui é só uma sugestão de uso, tá?
o pincel você pode utilizar para o que você quiser. Se você testou ele em uma função e funcionou, você pode utilizar. Não tem regra nenhuma quanto a isso, são só sugestões aqui no vídeo que eu tô dando pra vocês. Esse aqui é o pincel A29, eu coloquei aqui nessa categoria de blush, porém eu amo ele pra tudo, pra blush, iluminador, contorno, varrer pó, sério, ele é um pincel multiuso perfeito. Ele é um pincel menorzinho, ó, se comparado com esse daqui que eu mostrei da Luisance. Ele é realmente um pincel menor, uma área bem menor, porém ele tem as cerdas mais espaçadas, ó, então eu consigo também esfumar bem o meu blush com ele. Ele só vai pegar uma área menor, então você vai ter um trabalhinho aí um pouquinho maior pra você esfumar ele. E temos aqui também dois pincéis, um é dupe do outro, que eu amo. Esse daqui é o pincel da Dye Makeup, é o F29. Ele é um pincel de cerdas naturais. E, gente, cerdas naturais para produtos em pó é tudo, fica perfeito o acabamento. Então ele tem as cerdas naturais e por esse motivo, ó, ele também tem esse formato mais arredondado, parecido com o da Macrylan. Por esse motivo, ele dá um acabamento perfeito no blush. Ele é um pouco maior do que esse daqui da Luisance, ó, vocês podem perceber. Ele tem uma área um pouco maior, então é mais rápido de você esfumar e dar acabamento no seu blush. E aí um dupe dele é esse daqui da Seven Colors, é o Y12. Eles são bem parecidos, só que as cerdas da Seven Colors são cerdas sintéticas, tá? Não são cerdas naturais, mas ó, eles são bem parecidos. Esse aqui da Seven Colors, ele também é muito macio, muito bom. Então eu indico aí esses pincéis pra vocês pra aplicação de blush. Eu hoje vou fazer então um combo de blush cremoso mais blush em pó, pra vocês verem bem como que os pincéis performam. Escolhi esse blush cremoso aqui da SP Colors, aqui é na cor B. Vou pegar aqui, ó, o pincel da She Glam e vou pegar o produto. Venho aplicando, dando batidinhas nas maçãs do rosto. E ó, gente, percebam como que rapidinho ele vai aqui esfumando o blush e dando acabamento. Sério, esse pincel aqui, ele é perfeito para aplicação de blush líquido e blush cremoso. Por cima desse blush cremoso, eu vou pegar aqui esse iluminador, só que pra mim funciona como um blush da paletinha Light Inside da Ruby Rose. E eu vou aplicar aqui, ó, por cima do blush cremoso, e aí já dá uma cintilância maravilhosa. De contorno tem dois pincéis que eu sou viciada pra fazer a aplicação de contorno em pó. O primeiro é esse daqui da Macrylan, que é o A07. Eu adoro esse pincel, eu tenho dois dele inclusive. Ele é um pincel angulado, tá? Você pode utilizar ele pra blush também, se você quiser, ele pega certinho. Porém eu adoro ele pra contorno, porque eu acho que ele esfuma muito bem e não marca o produto, sabe? E aí tem um outro, que é esse daqui da Dye Makeup. Eu não uso muito ele em vídeo, porque ele é um pincel mais caro e esse daqui faz exatamente o mesmo trabalho. Porém, esse daqui, ele é o F27 e o diferencial dele é que ele tem cerdas naturais. Então eu acho que pra esfumar ele é mais fácil. Inclusive, se você quiser tirar a marcação do contorno, sabe quando você pesa na mão? Você vem com esse pincel e ele fica perfeito. Ele tem esse formato mais arredondado. Hoje eu vou utilizar então o da Macrylan, que é o meu favorito. Vou pegar aqui o contorno da SP Colors e venho aplicando aqui nas laterais do rosto, dando continuidade aqui com o blush. Pra iluminador, que é a minha parte favorita da make, tem três pincéis que eu vou indicar pra vocês, que eu sou apaixonada neles. O primeiro é esse daqui da Macrylan. Ele é o P07 desse cabinho aqui branco. Ele é muito bom pra fazer a aplicação de iluminador, porque ele tem o topo mais reto e ele vai abrindo. Então ele esfuma muito bem o iluminador e não deixa tão marcado, sabe? Tem as cerdas naturais e ele é muito, muito macio. Outro pincel que eu amo, esse daqui é da Dye Makeup, que ele é um pouco mais caro, o F20. Mas o diferencial dele, eu gosto de utilizar ele em específico para iluminadores compactos. Porque por ele ter as cerdas naturais, ele, gente, ele dá um polimento no iluminador que vocês não têm noção, fica lindíssimo. E esse daqui é o pincel de iluminador da Ruby Rose. Esse aqui é o MF09. Eu adoro utilizar ele tem cerdas sintéticas. Eu gosto muito de utilizar ele pra iluminador solto, porque eu acho que ele deposita e ele dá um polimento incrível na pele. Vou utilizar o da Macrylan. Peguei aqui a paletinha Strobe da City Girls e eu vou vir nesse tom aqui, ó,
dessa paleta que eu amo. Inclusive tem que comprar nova versão, porque a minha já venceu, né, gente? Então eu tenho que comprar outra versão aí. Eu gosto sempre de bater, ó, pra tirar o excesso de qualquer produto em pó. E, ó, eu venho aplicando. E, gente, olhem isso. Olhem o acabamento que esse pincel deixa na pele. Eu gosto de utilizar ele sempre em pé pra gente pegar bem a área útil do pincel. E olhem esse escândalo desse... Esse iluminador também da City Girls, né, gente? Ele é babado, mas olhem isso. Fica muito lindo na pele. Olhem esse iluminador. Vocês já sabem, né, que acompanha aqui o canal sabe que eu sou viciada em iluminador. Então, assim, eu aplico muito mesmo, exagero na quantidade. Mas se você não gosta, aplica pouquinho e tá tudo certo. Pra aplicação de pó, o meu favorito não é um pincel, e sim uma esponjinha. Eu utilizo essa esponjinha aqui de veludo, essa aqui é da Florenza, mas qualquer marca serve. Eu gosto de esponjinha de veludo porque eu sinto que ao mesmo tempo que ela concentra o pó, a gente fazendo aqui, tirando o excesso no dorso da nossa mão, ela dá um acabamento muito bonito pra pele. Então eu gosto muito da esponjinha. Porém, quando eu tô aqui numa estação mais amena do Rio de Janeiro, a gente fica aqui no Rio, vocês sabem que é calor grande parte do ano. Quando tem essas raras exceções que não tá fazendo tanto calor, eu não preciso de tanto pó, já que a minha pele é seca, eu gosto muito desse pincel aqui, da Macrylan. Esse daqui é o BT06. Ele é um pincel arredondado, de topo arredondado. Ele é indicado para pó facial pela marca. Eu gosto muito dele porque, ó, ele tem bastante cerdas, então ele entrega uma boa quantidade de pó. Eu gosto de pegar o pó e venho selando aqui nas regiões que eu preciso. Já fiz aqui a minha selagem com a esponjinha aqui, ó, nessa região abaixo dos olhos. Eu utilizei o pó da Pop hoje. Então, ó, eu pego o produto na esponjinha, dou batidinhas pra tirar o excesso. E agora aqui eu tô selando as regiões do meu rosto que eu preciso selar, ó. Sempre com batidinhas pra depositar esse produto. E um pincel grandão que eu gosto muito de utilizar pra aplicar pó em regiões do rosto que eu não preciso de tanto produto assim, ou até mesmo pra varrer e dar polimento pra pele. É esse pincel aqui. Esse daqui é o pincel BT01 da Macrylan, é da mesma linha desse daqui, eu acho que é da linha Tools. E, gente, esse pincel, ele é muito grandão, ó. Ele é bem grande, bem fofão. Então, ele espalha bem o produto. Ele não vai aplicar o produto tão concentrado, tá? Então, eu gosto dele pra isso. Eu gosto de pegar aqui o pó, coloco aqui na tampinha, ó. E vou dando batidinhas assim, pro pó entrar em todas as áreas do meu pincel. Bato pra tirar qualquer excesso e venho dando batidinhas rapidinho. A gente aplica porque ele é um pincel grande, então ele pega uma área bem grande. Vamos agora então para a área dos olhos. Eu já começo indicando esse pincel aqui, ó, da Macrylan. Esse aqui é o A12. Eu adoro utilizar ele para fazer aplicação de fixador de sombras, primer de sombras, ó. Ele aplica muito bem, pega todos os cantinhos aqui do olho e é muito fácil de você esfumar o produto com ele, ó. Então, assim, eu adoro esse pincel pra essa função. Então, quero fazer um olho colorido hoje, então vou utilizar essa paleta aqui, ó, Be Bold Be Who, da She Glam. E de pincéis de olhos, eu sei que vocês adoram saber aí quais são os pincéis que eu mais indico, porque eu tenho pálpebra gordinha e os pincéis que eu uso são focados nisso, tá? Então, assim, pra esfumar, eu gosto muito desses 3, 4 pincéis aqui, vai. É porque esse pincel aqui, ó, que é o P13 da Macrylan, esse daqui, ele é um pincel que ele é arredondado e um pouquinho mais cheinho. Então ele serve tanto pra você fazer a deposição da sombra, quanto pra você esfumar. Eu adoro esse pincel aqui. Ele não é um pincel muito grande. Ó, estão vendo aqui comparado com a minha pálpebra? Ele não é tão grande, então ele é perfeito pra quem tem pálpebra gordinha. E aí tem mais 3 que eu amo pra construir um belo do esfumado. O primeiro deles, vocês já sabem, cansa de aparecer aqui no canal, que é o BT10 da Macrylan. Ele é um pincel bem piquititico, então ele pega bem ali, ó, só na bordinha da sombra. A gente consegue esfumar bem. Pra detalhes no esfumado também eu adoro esse pincel aqui. Ele é perfeito. E tem esses dois que eu sou apaixonada. Eu tenho vários deles, tá, gente? Tenho 4, 5 de cada modelo. Esse menorzinho é o Gama 03, que eu também gosto muito de dar acabamento no esfumado com ele. Cores mais escuras, transição de cor, eu gosto muito desse daqui. E o Gama 06, que ele é um pouquinho maior que o 03, ó.
Eu geralmente utilizo o 06 para dar acabamento no final do esfumado, para deixar mais bonita a transição da última cor do esfumado pro meu tom de pele. Esse pincel aqui da Macrylan de sedas sintéticas, então você consegue aplicar produtos em pó e cremosos com ele com uma certa eficiência. Esses dois aqui da Levangie são de sedas naturais. Ah, o P13 da Macrylan também é de seda natural. E se você não tem a pálpebra gordinha, eu gosto muito desse daqui, que é o Gama 05 da Levangie, que ele é maior. Ó, deixa eu pegar aqui pra comparar. Ó, ele é maior e mais cheio do que o Gama 06. Esse aqui é o 06 da Levangie. Esse aqui é o 05. Ele é maior, então ele pega uma área bem maior e esfuma mais rápido. Esse daqui, como eu tenho pálpebra gordinha, eu uso ele só quando eu quero aquele esfumadinho mais lavado, sem tanta intensidade de cor, aí ele funciona pra mim. Temos também esse pincel aqui da Macrylan, que ele serve tanto pra você aplicar sombra, quanto pra você esfumar também, tá? Porque o que acontece? Ele tem a base dele mais aqui, ó, achatada, e depois ele cresce. Então, ele é um pincel que ele tem esse formato aqui mais achatadinho, então ele pega bem aquele cantinho da sombra no finalzinho da transição, faz movimentos de vai e vem e ele pega bem. Então eu amo esse pincel por causa disso. Vou começar então depositando aqui primeiro as minhas sombras, e para isso eu vou utilizar o pincel P10 da Macrylan. Eu vou começar primeiro com esse tom aqui de vermelho, depois eu vou pro roxo, depois pro azul. Então eu vou pegar aqui, e é por isso que eu gosto tanto desse pincel, gente, ó. Ele se encaixa perfeitamente aqui, ó, nessa porção da pálpebra fixa, ó. Eu venho dando batidinhas e ele deposita muito bem a cor. Vou tirar o excesso de sombra aqui do meu pincel. Seguindo aqui, ó, eu vou vir agora depositando o tom de roxo da paleta. Vou limpar meu pincel aqui novamente. E eu vou fechar aqui, ó, o cantinho externo com o tom de azul da paleta também, dando batidinhas. Agora com o pincel Gama 03 limpo, tá? Ele tá sem produto no pincel. Eu vou posicionar ele aqui na minha bordinha e vou começar a esfumar aos poucos cada parte aqui das cores que eu apliquei. Então eu começo esfumando aqui o vermelho com movimentos de vai e vem só na bordinha. Limpei o meu pincel e sem pegar mais produto eu vou vir na bordinha agora aqui do roxo e com movimentos de vai e vem também vou esfumar. Por último aqui no azul, o mesmo processo, venho com movimentos de vai e vem nas bordinhas e começo a tirar a marcação aqui da borda dessa sombra. Agora, para dar acabamento nas bordas do nosso esfumado, eu vou utilizar o pincel que eu mais amo para essa função, que é o A26 da Macrylan, tá? Ele é um pincel bem pequenininho, porém ele tem o topo arredondado, então a gente consegue chegar bem na bordinha e esfumar. Então eu gosto muito dele. É um pincel que você pode também utilizar para detalhes, para aplicar tons de preto, tons mais escuros no cantinho externo. Ele é muito bom, tá? Então essa parte aqui que vocês acompanham o canal já sabem, eu vou pegar um pó compacto do meu tom de pele, vou vir aqui bem nas bordinhas com movimentos de vai e vem, venho dando acabamento no meu esfumado. Agora eu vou fazer um recorte pro cut crease, porque eu quero mostrar pra vocês o pincel que eu mais gosto pra fazer o recorte. Então primeiro eu gosto sempre de fazer uma limpeza com cotonete e um cadinho de água micelar. Faço aqui, ó, a minha marcação de até onde eu tenho que vir para esse cut aparecer. Feito isso, eu vou seguindo aqui a minha marcação e vou limpando. Fiz aqui a minha limpeza. Agora então eu vou pegar aqui um pincel, escolher aqui o meu favorito para isso, e eu vou fazer a aplicação do corretivo aqui nessa região, demarcando. E para essa função eu adoro esse pincel aqui da Luli Makeup. Ele é a numeração L28199, gente. Que pincel bom, olha isso. Olhem a finura desse pincel para cut crease, pra gente definir sobrancelha. Qualquer coisa que você quiser bastante precisão, esse pincel aqui, ele é o pincel para isso. Então eu peguei aqui o meu corretivo e agora eu só vou aqui, ó, delimitando. E olhem como que esse pincel, ele é preciso, gente. Sério, ele é perfeito. Fiz a aplicação do corretivo e eu já vim aplicando a sombra cintilante aqui em seguida. E um pincel que eu adoro, vocês já me viram utilizando eles várias vezes aqui, para fazer a aplicação em lugares com mais precisão. Aqui abaixo, nessa região inferior dos olhos, eu também gosto muito dele, que é o W ou B907 da Macrylan. Ele é um pincel bem pequenininho, de precisão, e a gente consegue esfumar muito bem com ele. Então eu vim utilizando essa sombra aqui da Evina Make na cor 05. Vim aplicando ela aqui, ó, com esse pincel. Apliquei corretivo aqui na área de baixo dos olhos, então pincel B907 da Macrylan. Eu
Eu vou pegar esse verde aqui e vou vir depositando ele com batidinhas aqui nessa região abaixo, rente aos cílios inferiores. Depois que eu depositei, eu venho esfumando com movimentos de vai e vem. E venho aqui, ó, conectando com a parte de cima. Dou acabamento com o pó, dou acabamento aqui nas bordas com o pó compacto e o mesmo pincel A26 que eu usei na parte de cima. E agora com o pincel BT11 da Macrylan, que ele é menor do que o BT10. Esse aqui é o BT11 e esse aqui é o BT10, ó. Ele é menorzinho, eu adoro ele também para detalhes. Ele também serve para esfumar aqui abaixo dos olhos. Eu também gosto dele para iluminar aqui no alto da sobrancelha, iluminar o cantinho interno. Aqui no cantinho interno, então, eu peguei um pouquinho da sombra amarela da paleta e vou depositar aqui, ó, pra dar um pontinho de cor a mais. E pro olho é isso. Agora, então, eu vou fazer aqui o outro olho, colar cílios postiços e já volto pra gente escolher o batom. Voltei, gente, com os olhos prontos e nos lábios eu vou utilizar o gloss da Dalla, o Gloss Fan. Esse aqui é na cor 01. Então, pra aplicar o gloss, eu não utilizo geralmente um pincel, só quando eu tô com batom por baixo, porque eu não quero que manche, né, a embalagem do gloss. Porém, para aplicação de batom no geral, eu recomendo muito esse pincel aqui, que é o Gama 11 da Levangie. Eu gosto muito dele. Ele é um pincel bem preciso para fazer a aplicação de batom, para você contornar os lábios. Olha, ele tem uma pontinha bem fininha e ele é maravilhoso para fazer isso. Vou aplicar aqui o meu gloss e já volto com a make no close para vocês verem todos os detalhes. Make finalizada, e esse foi o vídeo mostrando pra vocês os meus pincéis favoritos da vida. São os que eu mais utilizo e os que eu mais amo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma amiga que você sabe que gosta desse assunto de make, de pincéis, pra me ajudar, porque aqui o YouTube, gente, sinceramente, ultimamente tá bem caído, tá bem tenso. Então, se você fizer isso, você vai estar me ajudando. Deixa o like aqui pra mim, porque isso é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vá lá me seguir no Instagram, @CamilaDeManque. Lá eu sempre tô avisando quando sai vídeo novo aqui no canal, já que o YouTube não notifica a maioria das pessoas. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!